galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa sexta aula a respeito dos profetas maiores e também a nossa 40ª aula. Parabéns, vocês chegaram até aqui. Que o Senhor nos dê graça para mais 40 aulas até o fim do curso de Introdução à Bíblia. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do livro de Daniel, que na Tanakh também carrega o nome do seu autor. Esse livro que foge de todos os padrões dos livros do Antigo Testamento é para o Antigo Testamento a mesma coisa que o livro de Apocalipse é para o Novo Testamento, porque ele vai nos servir para revelar os planos de Deus tanto para a nação de Israel quanto para os restantes das nações, falando até mesmo a respeito do fim ou o encerramento dos planos proféticos de Deus para a criação. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não faz parte dos conjuntos de livros proféticos, já que ele segue um padrão muito mais de narrativa do que como os livros proféticos, onde os profetas vão trazer os seus oráculos que começam com "assim diz o Senhor". Na verdade, no livro de Daniel nós vamos ver a narrativa, a história de quando Daniel ou quando seus amigos, ou quando Nabucodonosor ou outras pessoas tiveram sonhos, visões ou experiências com o Senhor, que são sim categorizadas como experiências proféticas. E Daniel poderia sim, como todos os outros profetas do Antigo Testamento, ser chamado de profeta também. Mas no seu livro ele não é em momento algum chamado assim. Mas o que nós vemos é um homem temente ao Senhor, fiel a todos os parâmetros da aliança do Senhor, com seu coração sincero, servindo com excelência no governo, mas na sua vida secreta continuando a se satisfazer na lei do Senhor. Sem contar de que, além de ser um tremendo homem de Deus, Daniel também expressava para todos os gentios ver uma capacidade da parte do Senhor como um dom espiritual de entender mistérios e interpretar visões e sonhos. E se isso não qualificar Daniel como um profeta também, o que qualificaria? Algo interessante a respeito do livro de Daniel é que o capítulo 1 e depois do capítulo 8 até o 12, essas porções são escritas em hebraico, mas os capítulos do 2 até o 7 são escritos em aramaico, que era ali a língua comum do império a partir do Medo-Persa, depois que a Babilônia caiu. O que bem nos parece é que a parte que foi escrita em aramaico foi destinada para qualquer pessoa ler, já que era uma língua comum das nações naquela época, mas as porções que eram escritas em hebraico estariam destinadas apenas para o povo de Deus, os judeus, para que talvez somente eles pudessem compreender os tempos e as estações a respeito do plano de Deus na terra. E essa porção também, do capítulo 2 até o 7, ela é escrita em forma quiástica, de fora para dentro. Então o capítulo 2 e o capítulo 7 são visões semelhantes a respeito de reinos futuros, que vão concluir justamente com a vinda do Filho de Deus e o reino eterno. Depois o capítulo 3 e o capítulo 6 falam a respeito de livramentos milagrosos em momentos que se fizeram oposições a Deus, e os capítulos 4 e 5 são histórias a respeito do fim de dois reinos, ou melhor ainda, de dois reis babilônicos que acabaram a sua vida experimentando e tendo que reconhecer a soberania de Deus sobre seus reinos. Os primeiros 6 capítulos de Daniel são as histórias mais famosas a respeito do livro, aquelas que todos nós ouvimos na escola dominical, mas já os outros 6 capítulos são 6 capítulos que são muito mais falados em seminários teológicos e discussões de pessoas que gostam de enigmas e discutir profecias. E nós vamos falar sobre todas elas. Confirmando o nome do livro Daniel, também a autoria é de Daniel, já que no capítulo 8, versículo 15, no versículo 27, depois no capítulo 9, versículo 2, no capítulo 10, versículo 2 e 7, e no capítulo 12, versículo 4 e 5, todos eles indicam que seria Daniel quem estava escrevendo. Então ele seria o autor desse livro, e até mesmo começou a escrever em primeira pessoa a partir do capítulo 7, versículo 2. E seguindo essa mesma tradição da autoria de Daniel, nós vemos que Jesus, lá no capítulo 24, versículo 15 de Mateus, quando falando a respeito dos sinais do final dos tempos e da vinda do Filho do Homem, ele vai se referir à abominação que causa desolação, ou abominação assoladora. E quando ele fala a respeito disso, ele diz que quem falou a respeito dessa abominação foi o profeta Daniel. Então, crendo que este relato de Mateus é verdadeiro a respeito das palavras de Jesus, nós podemos compreender que Jesus também acreditava
na autoria de Daniel para este livro que nós estamos estudando hoje. Este livro, então, que é uma autobiografia, é uma coleção de memórias que teria sido feito no final da sua vida, já que Daniel tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, quando ele foi levado lá de Jerusalém, ou da região de Judá, já que nós não temos fontes para falar de onde ele era, mas ele teria sido levado juntamente com a sua família, que era uma família nobre, durante o primeiro cerco de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém, e todos eles foram levados para o exílio na Babilônia. Foi na Babilônia que Daniel viveu todo o restante da sua vida, até mais ou menos os 90 anos. Então ele teria escrito esse livro no final da sua vida, já que os últimos relatos do livro ele já teria por volta de 85 ou algo assim. E até mesmo isso se torna um motivo para os críticos que vão afirmar que o livro de Daniel não é nada mais do que um pseudopígrafo que teria sido escrito mais de 400 anos depois do tempo de Daniel, lá já na época dos Macabeus, como se alguém naquela época estivesse escrevendo este livro em nome de Daniel para encorajar ali a resistência contra a tirania de Antíoco Epifânio, que já nós vamos ver mais a respeito desse cara. Mas como Daniel teve visões e relatou coisas históricas que aconteceram há muito tempo depois da sua vida, os críticos não conseguem conceber que este livro realmente tenha sido escrito por Daniel. Mas tanto pelas evidências históricas quanto as evidências do texto, eles não conseguiriam provar que não tenha sido Daniel histórico que escreveu este livro. Eles podem apenas sugerir isso. A data do ministério de Daniel, então, seria de por volta de 590 a.C., quando ele teria sido levado para a Babilônia, até mais ou menos 530, nessa época em que Ciro já era rei da Pérsia. E até mesmo o fato de nós lermos aqui expressões em linguagem persas nos revela que essas memórias finais de Daniel, na verdade, teriam sido escritas no final da sua vida durante o reinado do Medo-Persa, do Império Medo-Persa, já que foi durante essa época que o aramaico se tornou uma língua comum. Sendo assim, então, a maioria dos estudiosos vai colocar a escrita do livro de Daniel entre 536 a 530. E quando você pega para ler o livro de Daniel, você descobre que as histórias vão de uma data de um reinado, depois voltam para outra, e podem se tornar um pouco dificultoso a compreensão de onde é que ele está no meio da história cronológica. E por isso eu fiz esse quadro aqui, para que você pudesse entender qual é a ordem cronológica histórica dos capítulos do livro de Daniel. Então, se você quiser, você pode fazer o download dos slides em PDF e tomar mais tempo lendo e estudando essa ordem e essas datas. Mas falando rapidinho aqui para nós prosseguirmos o nosso estudo, a ordem dos capítulos de Daniel então seriam capítulo 1, 2, 3 e 4, depois nós pularíamos para o 7 e 8, depois nós voltaríamos para o 5, pularíamos para o 9 e finalizaríamos lá no capítulo 6 com a história da Cova dos Leões, que quando aconteceu Daniel já estava velhinho, o que torna a história ainda mais empolgante. E eu vou colocar como versículo-chave do livro de Daniel o capítulo 1, versículo 17, que vai nos dizer que no caso desses 4 jovens, que são Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que também eram chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na linguagem dos babilônios, a respeito deles, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel, diferente de todos os outros em todo o reino da Babilônia, tinha discernimento a respeito de toda visão e quaisquer sonhos. E fazendo um resumo simples desse livro maravilhoso, nós vamos dividir ele em 2. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a primeira metade do livro, é onde contém histórias da corte e experiências também de terceiros, como o sonho e também o juízo do Senhor sobre a vida de Nabucodonosor. Mas agora do capítulo 7 até o capítulo 12, a segunda parte do livro, é onde nós vamos encontrar visões apocalípticas que vão falar a respeito de ascensões e quedas de grandes e pequenos impérios em todo o mundo. E não somente no tempo de Daniel, mas também no futuro de Daniel e no nosso futuro até. A primeira parte do livro, então, ela tem 4 ênfases principais. A primeira, a lealdade desses 4 jovens a Deus. A segunda, o poder de Deus para livrar aqueles que o temem. O terceiro, o reconhecimento da soberania de Deus sobre todos os reinos terrenos. E a quarta, a capacidade de Daniel de interpretar sonhos por um dom ou pelo Espírito de Deus. E a segunda parte vai focar nos atritos e conflitos no meio das nações que vão acontecer ao longo
longo de toda a história até que o reino de Deus seja estabelecido para todo sempre. E para que nós possamos simplificar aqui o contexto histórico da maioria do livro de Daniel, quando Daniel chega na Babilônia, o Império Babilônico é que estava no poder, com o rei Nabucodonosor. Mas lá em 539 a Babilônia cai pela mão dos Medos, que acabam se tornando o Império Medo-Persa, que também lá em 330 acabou caindo pela tomada da Grécia, que estaria sendo liderado por Alexandre o Grande. Então, mesmo que algumas das profecias passem além desse período, entender esses três principais impérios aqui na história vai brilhar muita luz no seu entendimento a respeito dos fatos e das profecias que Daniel vai nos contar. Então, já que você entendeu tudo isso, vamos agora para o nosso esboço, que nós temos muito para falar e eu sei que você também está ansioso para saber a respeito de algumas das profecias que talvez você nunca entendeu. Vamos começar então do primeiro capítulo, Daniel 1, que é onde nós vamos ver a introdução de todo o livro, falando de Daniel e dos seus amigos lá na corte de Nabucodonosor. Então é aqui nesse primeiro capítulo que a narrativa vai construir a base que vai dar sentido histórico para todo o restante do livro. Quem é que está falando, onde é que ele está, por que que ele foi parar ali e como é que ele sabe tudo isso que ele sabe. Então lá nos versículos 1 e 2 é onde nós vemos o contexto histórico dizendo que Daniel foi exilado juntamente com a elite de Judá para a Babilônia. E aí, seguindo nos versículos 3 e 4, nós vamos ver que do meio dessa elite foram escolhidos alguns jovens de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução e com capacidade para servir na corte do rei. Então eles estariam sendo separados e levados para um outro lugar para serem treinados e instruídos tanto na cultura quanto na língua dos babilônios. Depois nós vemos que tanto Daniel como seus amigos tiveram seus nomes judeus mudados para nomes babilônios. Então, ao invés de Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, agora os seus nomes eram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E antes que eles fossem levados e apresentados ao rei da Babilônia, os jovens precisavam passar por um período de engorda, um período de trato, porque você consegue até imaginar a situação desses jovens que passaram por uma longa jornada de Jerusalém para a Babilônia, mas não somente isso. Semanas, meses e anos antecedentes a isso, os conflitos políticos ao redor da cidade haviam deixado a cidade de Jerusalém em uma situação terrível, com muita fome, com muita dificuldade de vida. E agora estavam esses meninos mirradinhos, sequinho, com cara amarela, precisando de comer muita picanha para dar uma engordadinha. Mas só que nem Daniel, nem os seus três amigos quiseram se contaminar com a comida que vinha da parte do rei, porque essas carnes eram de procedência duvidosa, para assim dizer, já que elas provavelmente eram parte de sacrifício aos deuses da Babilônia. Então, ao invés de comer o churrasco da Babilônia, eles decidiram comer somente legumes e beber água. Passando 10 dias então, foi constatado que tanto Daniel como os seus três amigos estavam mais saudáveis do que todos os outros jovens que estavam vivendo de picanha. Quem diria, hein? O cara que era responsável por eles falou: se vocês estão assim agora, vivam de legumes. Pra mim tá tudo bem. Mas além deles serem saudáveis fisicamente e manterem essa consagração religiosa, no versículo 17 vai nos dizer que Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, sem contar que Daniel ainda tinha um discernimento para interpretar sonhos e visões. Eles realmente começaram a se destacar aí, e é baseado nisso que no versículo 20 vai nos dizer que quando eles foram tragos diante do rei, o rei encontrou eles 10 vezes mais instruídos do que todos os magos, adivinhos e sábios que haviam em todo o reino da Babilônia. E aí, passando no nosso esboço, o capítulo 2 é onde nós vamos ver o sonho de Nabucodonosor. E essa segunda narrativa vai nos servir para 3 propósitos. Primeiro, no versículo 27, 28, 36 a 38, 44, 45 e 47, com o propósito da exaltação do Senhor Deus acima de Nabucodonosor e seu reino. O segundo propósito, no 46, 48 e 49, é exaltar Daniel diante dos olhos do rei. E o terceiro propósito, no versículo 46, 48 e 49, é para apresentar Daniel como esse agente, como esse porta-voz de Deus capaz de interpretar esses sonhos e essas visões. Então, seguindo aqui a história, do versículo 1 até o versículo 13, é onde Nabucodonosor tem um sonho e ele fica intrigado. Ele manda uma ordem para todos os sábios, todos os adivinhos,
todos os magos da corte para que eles adivinhem tanto o sonho quanto a interpretação. Mas a questão é a seguinte: o rei não iria contar para eles o sonho. Se eles eram bons mesmo, eles já tinham que trazer o sonho e a interpretação para o rei. E aí do versículo 14 ao 24 nós descobrimos que não tem ninguém no reino capaz de fazer tal coisa. O rei então ficou irado e mandou matar todo o sábio do reino inteiro. Se vocês não conseguem fazer o que eu tô pedindo, então vocês não prestam nem para estar vivo, que morram. E aí quando os guardas vieram para prender e levar Daniel e seus amigos, Daniel falou: ué, o que tá acontecendo? O cara explicou para Daniel: o rei teve um sonho lá, ficou irado, ninguém conseguiu interpretar. Daí Daniel falou pro cara: manda o rei esperar, diga pro rei que o pai tá on, só me dá um tempinho que eu vou interpretar o sonho para ele, fica tranquilo. Daniel vai então e pede para Sadraque, Mesaque e Abidnego para eles orarem ao Senhor pelo favor dele. Deus traz a revelação do sonho a Daniel. Daniel glorifica a Deus dizendo que ele é soberano sobre tudo e todos, capaz de fazer tal coisa. Depois do 25 ao 35, Daniel vem diante do rei, conta para o rei qual foi o sonho dele, mas deixa bem claro que tanto o sonho, quanto a revelação, quanto a interpretação, elas provêm de Deus. Mas no versículo 28 ele ainda deixa claro, elas são relacionadas a dias por vir, lá pro final dos tempos. E aí ele começa a falar a respeito do sonho de Nabucodonosor. Ele vai dizer: você viu uma grande estátua que tinha uma cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com ventre e quadris de bronze, com pernas de ferro e com pés que eram parte ferro e parte barro. E aí quando você estava olhando aquela grande imagem, aquela grande estátua, de repente você vê uma pedra sendo cortada, mas sem auxílio qualquer de mãos humanas. E essa pedra veio e feriu a estátua nos pés e toda ela veio abaixo, mas aquela pequena pedra cresceu e se tornou uma grande montanha na terra. E tudo que tinha a ver com a estátua foi esmiuçada e levado pelo vento como a palha. Ela foi esquecida. Depois do versículo 36 ao 49 ele dá a interpretação dessa visão, ou melhor ainda, desse sonho. Então deixando claro aqui já desde o começo, como nós vamos falar a respeito das outras profecias também, eu vou tentar ao máximo me apegar à interpretação histórica destes símbolos e imagens que Daniel vê. Então deixando bem claro aqui que neste momento Daniel vai interpretar o que ele está vendo, mas sem saber a exatidão histórica daquilo que vai acontecer dentro do que ele está vendo. Esse papel de interpretação histórica ficou para os leitores futuros, quando leram Daniel olhando para trás e entendendo, Daniel falou exatamente aquilo que aconteceu. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar desse entendimento histórico para falar a respeito daquilo que Daniel viu, ou neste caso, daquilo que Nabucodonosor viu. Então, como Daniel vai falar que estes são reis, aqui para nós já podemos definir quais reis são esses. Ou quando ele fala reinos, nós podemos entender quais impérios eram esses. Então, a cabeça da estátua, Daniel vai dizer, essa cabeça é você, Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. O peito e os braços de prata são o império Medo-Persa, que viria seguinte para derrubar a Babilônia. E depois o ventre e os quadris de bronze seria o império grego, aquele que viria depois do Medo-Persa. As pernas de ferro seriam Roma, que também viria depois da Grécia. E os pés, que eram parte barro e parte ferro, eles seriam um reino desconhecido, mas que são interpretados como sendo o império ou o governo do anticristo no final dos tempos. Porque seria este império o último dos impérios ou governos humanos antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. E a pedra aqui da visão que vai tanto destruir os pés de barro com ferro, como esmiuçar todos esses reinos debaixo de si, é a pedra de Mateus 21:44, Jesus Cristo, que vai aparecer de repente, sem auxílio de mãos humanas, para estabelecer o reino de Deus literal, fundado e firmado em Jerusalém, governando sobre todos os reinos da terra. Então, de certa forma, nós podemos olhar para essa estátua como sendo um retrato da história humana, que com o passar do tempo foram perdendo valor. Primeiro veio o ouro, depois a prata, depois o bronze, depois o ferro, até se tornar barro misturado com ferro. Então eles vão perdendo o seu valor, mas também se tornando cada vez mais frágeis e cada vez mais cruéis e mistos. Então, quando perguntarem, a humanidade está melhorando? A resposta é não. Ela, na verdade, fica cada vez mais desprezível e cada vez com menor valor. E a única esperança está na pedra que irá crescer até se tornar uma grande montanha, tomando
toda a terra. Quando então Daniel traz essa interpretação da visão ou do sonho que ele teve, Nabucodonosor cai diante de Daniel, reverenciando e honrando ele ali. Ele vira para Deus, começa a adorar o Deus de Daniel e coloca Daniel como governador de todas as províncias da Babilônia. E como Daniel não era mesquinho nem orgulhoso, ele vira para Nabucodonosor e fala assim: olha, eu até vou aceitar essa proposta, mas eu vou pedir que você leve comigo também os meus 3 amigos, porque eu não vou sozinho não, eu posso até governar, mas eu quero eles também como superintendente dos negócios da província. E é assim que nós transicionamos para a próxima porção do nosso esboço no capítulo 3, com o relato da fornalha ardente. Então, como nós vimos no capítulo anterior, o profeta Daniel havia designado Nabucodonosor como sendo a cabeça de ouro dos reinos. Então o que Nabucodonosor fez? Construiu uma imensa e impressionante estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, um pouquinho menor do que o Cristo Redentor, para que todos possam ver o seu grande valor. Então ele manda juntar todo mundo da província, todos os líderes, todos aqueles que eram de cargos altos, para que eles se ajuntassem ao redor lá da estátua, dizendo que no momento em que a música tocasse, todos precisavam se prostrar e reverenciar aquela estátua, e aquele que não fizesse isso seria jogado na fornalha de fogo ardente. Então no versículo 8 ao 12 ali nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali naquela reunião porque eles eram líderes, administradores da província, mas na hora que a música começou a tocar, eles ficaram lá quietinhos na deles, só olhando. O que aconteceu então? Outros líderes, em especial os astrólogos, olharam para os 3 e viram que eles nem se mexeram diante da estátua. Foram para o rei e contaram para o rei: rei, é o seguinte, aqueles 3 judeus que você colocou como administradores não estão se dobrando diante da tua estátua não. O rei ficou irado, mandou chamar os 3 e falou assim: olha, eu ainda vou dar mais uma chance para vocês, vamos tocar a música. Quando a música tocar, vocês precisam se prostrar e adorar a estátua, beleza? E se não se prostrarem, o fogo vai pegar, e quero ver qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Do 16 ao 18 eles respondem o rei: rei, é o seguinte, nós não precisamos nem responder o Senhor quanto a isso, porque nos livrar da sua mão, o nosso Deus faz isso fácil. Mas nós já vamos deixar bem claro de que quer Deus nos livre, quer Deus nos deixe queimar, ainda assim, nós não iremos adorar seus deuses, muito menos a tua estátua de ouro. Aí quando o rei Nabucodonosor ouviu aquilo, ele ficou virado no giraia, virou o bicho, mandou os caras aquecerem a fornalha 7 vezes mais do que o normal, a ponto de que a galera que foi jogar os 3 lá dentro morreram do calor. Lá tava mais quente do que Roraima no verão. Eles pegaram os 3 então, amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançaram eles na fornalha com turbante, com suas túnicas, com seus mantos, tudo que um chefe de estado podia ter naquela hora. Eles estavam vestidos bonitinho, foram jogados na fornalha. Mas logo depois está ali Nabucodonosor sentado na cadeira, observando o churrasquinho e nada. Ele olha, fica impressionado e se levanta na hora e começa a perguntar para os caras: ei, mas nós não jogamos 3 pessoas lá dentro? Sim, ó rei, claro que nós jogamos 3 pessoas. E por que eu vejo 4 pessoas caminhando no meio da fornalha e o 4º homem é como filho dos deuses? Ele fica apavorado e começa a gritar: Sadraque, Mesaque, Abidnego, saiam daí. Quando eles saem da fornalha, eles estão livres das cordas e sem cheiro algum de fogo, ilesos. O rei muda de ideia na hora, glorifica ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego e decretou lá no verso 29: qualquer que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será despedaçado, ele, sua esposa, sua casa e tudo, porque realmente não há Deus que possa livrar dessa maneira. E mais uma vez Deus foi glorificado pelo exemplo daqueles que caminhavam fiéis a ele no reino da Babilônia. Depois do nosso esboço nós vamos para o capítulo 4 com o relato do juízo da parte de Deus sobre Nabucodonosor. Essa carta aqui, que é uma expressão magnífica a respeito da soberania de Deus sobre os reinos da terra, se torna ainda mais linda quando nós percebemos que é uma carta de um rei gentio.
livro, escrevendo para as nações, para que elas saibam a respeito de quem é Deus. Então nessa carta, no versículo 2 e 3, ela vai começar com o reconhecimento da soberania de Deus sobre os reinos da terra. Depois Nabucodonosor declara que ele teve um sonho e se perturbou, mas ninguém foi capaz de interpretar, somente Daniel. Aí do 10 ao 17 ele vai contar qual foi o sonho. Ele viu uma árvore no meio da terra, que era muito grande, tão grande que tocou o céu. E nessa árvore se refugiava todo tipo de animal e havia alimento para todos eles. Mas de repente um sentinela veio do céu e proclamou que se cortassem a árvore e que fosse deixada somente no tronco e que se fosse trocado tanto a mente quanto o coração e lhe desse uma mente de animal. Aí então do versículo 19 ao 27 Daniel vai nos contar qual é a interpretação desse sonho. Ele vai dizer que a árvore é Nabucodonosor, ele diz que a sentinela é um anjo da parte do Senhor trazendo um decreto sobre Nabucodonosor, para que Nabucodonosor se torne como um animal, que ele coma grama, que ele viva como um animal selvagem, até que ele venha reconhecer que o Deus Altíssimo é quem tem poder soberano sobre todos os reinos dos homens e ele dá a quem ele quer. E aí no versículo 27 Daniel finaliza a interpretação dizendo para Nabucodonosor: e por isso, meu rei, por favor, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, pratique justiça, renuncie das tuas maldades, use de misericórdia para com os pobres, e somente assim talvez você vai prolongar sua tranquilidade. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu, e por isso do versículo 28 ao 37 nós vemos que o sonho aconteceu exatamente como Daniel interpretou. Nabucodonosor então teve um tipo de demência por um tempo, até que ele realmente reconheceu a soberania do Senhor. Ele vai finalizar então a sua carta lá no versículo 37, dizendo assim: portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e todos os seus caminhos são justos, e ele pode, se ele quiser, humilhar todos aqueles que vivem orgulhosamente. E é assim que ele finaliza a carta, para deixar de memorial para as próximas gerações. Aprendam comigo, o rei Nabucodonosor, que foi humilhado até que entendesse quem é que manda no negócio. Aí nós avançamos então no nosso esboço para o capítulo 5, com a história do banquete de Belsazar. Aqui então Nabucodonosor já teria morrido, e quem estaria reinando nesse momento na Babilônia seria o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Eu sei que aqui no livro você vai ler que ele seria o filho de Nabucodonosor, mas historicamente falando ele era neto de Nabucodonosor. E é muito comum que o avô também seja chamado de pai em alguns momentos nos escritos da Bíblia. E aí nós vemos que Belsazar, como rei da Babilônia, já não caminha como Nabucodonosor caminhava no final da sua vida. Ele não teme, ele não glorifica, ele não serve ao Deus Altíssimo. Então nesse capítulo o que ele faz? Ele dá uma festa, faz uma churrascada, um churrasco de fogo de chão, e aí ele convida os 1000, que seriam as 1000 pessoas mais importantes do reino. No meio da festa, o que ele faz? Ele pede para os seus servos trazerem todas as taças de ouro que haviam sido roubadas do templo de Jerusalém. E aí os seus servos trazem essas taças e eles começam a mamar no vinho e a dançar e adorar na frente dos deuses da Babilônia, diante de todo tipo de deus, de prata, de ouro, de bronze, de pedra, de madeira, todo tipo de Deus, menos o Deus dos céus e da terra. Quando eles fizeram isso, apareceram dedos como os de homem que começaram a escrever na parede, escreveram 3 palavras. Quando o rei viu aquilo, ele ficou desolado, ficou apavorado, seu semblante mudou, ficou pálido. Mandou chamar os adivinhos, os astrólogos, os sábios, os magos, todo mundo, toda a renca toda da Babilônia. Mas como sempre, nenhum deles foi capaz de decifrar o que é que estava acontecendo e o que significava aquelas palavras. O rei apavorado, de repente no versículo 10 aparece a rainha mãe e ela conta para o rei Belsazar: olha, só para você saber, aqui no reino nós temos um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou luz nele, inteligência e sabedoria. Nele se encontrou um espírito
espírito extraordinário e conhecimento e entendimento para decifrar e interpretar sonhos e enigmas. E aí o rei se anima todo e manda chamar Daniel. Esse cara é incrível que a rainha mãe tá falando. Quando Daniel chega, ele já chega com os 2 pés no peito do rei, dando de voador, assim por dizer, e já falando para ele, olha, Nabucodonosor reconheceu Deus. Ele reconheceu a sua soberania e se humilhou diante dele. Mas você, Belsazar, você não se humilhou. Pelo contrário, você bebeu vinho nos utensílios do templo do Senhor e adorou todo tipo de Deus inútil construído pelas suas mãos. Mas ao Deus Altíssimo você não adorou. Então fica sabendo antes mesmo de eu dar a interpretação. O pau vai quebrar. Aí a partir do 25 ele começa a interpretar as palavras da parede. Ele diz assim, está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa o Senhor contou os dias do teu reino e ele pôs um fim nele. Tekel significa você foi colocado na balança e foi achado falta em você. E Parsim significa que o teu reino está dividido e foi entregue nas mãos dos medo-persas. O rei ouviu aquilo e a sua última ordem foi: visto esse homem de púrpura, tornem ele o terceiro em autoridade em toda a província da Babilônia. E aí, naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto, assassinado, e o reino da Babilônia chegou ao fim, porque justamente Dário, que fazia parte da cúpula medo-persa, agora havia se tornado rei no lugar de Belsazar. Esse Império Medo que nós falamos foi o primeiro império iraniano, que durou apenas um pouco mais de 50 anos, mas que eles já estavam atuando junto com a Babilônia em um tipo de aliança. Só que esses medos não deixaram nenhum tipo de evidência histórica ou fonte textual para que nós pudéssemos remontar sua história. Então nós não sabemos quase nada a respeito deles, nem sobre a língua, nem sobre a religião, nem sobre a cultura, nem estrutura social, nem nada sobre eles. Nós só sabemos depois que eles estavam aliançados por casamento com os persas, e então quando Ciro tomou o poder, na verdade houve apenas uma mudança de dinastia dentro desse mesmo império, que ficou conhecido como o Império Medo-Persa. E este Império Medo-Persa que teria durado por volta de 200 anos, claro, até que a Grécia viesse. Depois do nosso esboço, nós vamos para o capítulo 6, com Daniel na Cova dos Leões. Nós vemos então que Dário começou a reestruturar o reino e dividiu o reino em 120 satrapias, que eram tipos de estados no meio do reino. E os líderes administrativos desses estados eram chamados de sátrapas ou governadores. E acima desses 120 governadores estavam 3 presidentes. E esses 3 presidentes respondiam ao um rei, que no caso aqui seria esse Dário. Então, como eu já citei antes, essa história da Cova dos Leões acontece quando Daniel já tinha mais de 80 anos. Ele já não é mais aquele jovenzinho cheio de energia que veio lá de Jerusalém. Ele agora tem um longo histórico de favor no meio do reino, de ser um homem de excelência administrativa, de ser um homem fiel aos seus princípios religiosos e espirituais. E aí, como Daniel estava sozinho acima do reino, junto com outros 2 homens, no meio desses homens, Daniel também se excedeu, porque ele realmente tinha um espírito excelente. E aí, tanto os outros 2 reis quanto os sátrapas começaram a ter ciúmes de Daniel e começaram a procurar formas e meios de fazer com que Daniel fosse desabonado diante do rei. Mas eles não encontraram nada, porque Daniel era fiel. Então o que eles fizeram? Eles chegaram para o rei e falaram: rei, temos uma ideia incrível, você deveria assinar um decreto de 30 dias, e nesses 30 dias ninguém pode buscar, nem adorar, nem fazer qualquer petição a qualquer outro deus, exceto ao rei, e qualquer um que for pego fazendo deveria ser jogado na cova dos leões. O rei pensou: interessante isso, pode mandar fazer. No versículo 10 nós vemos que Daniel ouviu falar que o decreto estava sendo assinado. O que ele fez? Vou fazer o que eu sempre faço. Foi para sua casa, subiu no terraço, onde as janelas estavam viradas para Jerusalém, e começou a fazer a sua oração, como já era de costume desde a sua juventude, de orar 3 vezes ao dia. E aí nós lemos o livro de Daniel, e nós vemos as visões que ele tem nos próximos capítulos, e nós ficamos pensando: oh Deus, eu quero, oh Deus, por favor. Mas nós desconsideramos o histórico
histórico que este homem tinha. Você mesmo pode fazer suas contas. Se ele tinha por volta de 80 anos e ele já tinha o costume de orar 3 vezes ao dia desde a sua juventude, quantas vezes durante a sua vida Daniel parou tudo para buscar e adorar ao Senhor? E aí, com um pouco mais de 80 anos, ele vai fazer o que ele sempre faz, mas os caras estavam de olho, viram que ele estava adorando a Deus, foram contar para o rei se entristeceu, mas falou: o decreto, segundo a tradição medo-persa, o decreto do rei não pode ser revogado. Então, mesmo que o rei quisesse livrar Daniel, ele mandou cumprir a lei, mandou Daniel ser jogado lá na cova dos leões, mandou o selo do seu anel lá para fazer na pedra, para que ninguém quebrasse, ninguém livrasse Daniel, e voltou para o seu palácio. O interessante é de que não é do interesse de Deus aqui livrar Daniel, assim como não foi livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. O interesse de Deus é, assim como foi com seus amigos, tirá-lo lá de dentro. Deus não quer livrar ele do problema, ele quer tirar ele do problema, porque é assim que ele recebe a glorificação como sendo soberano, tanto por ter levado ele lá para dentro, como por ter tirado ele. Enquanto isso, o rei está lá no seu palácio, de jejum, tristão, sem sono, esperando o dia raiar. Assim que amanhece, o rei sai correndo para a cova dos leões e começa a chamar: Daniel, Daniel, você está vivo, Daniel? Por acaso o Deus a quem você serve foi capaz de te livrar? E aí, para surpresa do rei, Daniel responde lá de dentro: ô rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque na verdade foi encontrada inocência em minha vida perante o Senhor. O rei se alegra em saber que Daniel está vivo e manda jogar todos aqueles que haviam acusado Daniel, jogam eles na cova dos leões junto com as suas esposas, com seus filhos, mas dessa vez, antes mesmo que eles alcançassem o final ou o fundo da cova, eles já haviam sido esmigalhados, destruídos pelos leões. E o capítulo mais uma vez vai finalizar com o rei promulgando o decreto para que todos os homens de todo o reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Depois do nosso esboço, o capítulo 7 é onde nós vemos a visão dos 4 animais. Até agora, todas as visões e sonhos são de outras pessoas, mas a partir de agora nós vamos ver algumas visões terríveis e cabulosas que Daniel teve. Essa visão desse capítulo, então, Daniel tem no primeiro ano de Belsazar. Então, lembrando, Belsazar ainda não tinha sido morto, Dário ainda não estava reinando, e essa visão aconteceu então por volta de 556 ou 550 a.C., porque nós estamos vendo que Belsazar estava reinando na Babilônia. Mas acima de Belsazar, quem era o verdadeiro imperador de toda a terra naquela época seria o seu pai, Nabonido. E a respeito disso é muito interessante, porque até alguns séculos atrás, a grande maioria das pessoas desabonava o livro de Daniel, pois não conseguia encontrar qualquer relato histórico a respeito de Belsazar, até que há pouco tempo começaram a encontrar vários artefatos arqueológicos que justamente citavam tanto Nabonido quanto Belsazar. E voltando para as nossas anotações, então, essas visões aqui são a respeito das nações gentias, mas que vão acabar nos ajudando a compreender o que é que vai acontecer com o povo judeu, quando no fim dos tempos o rei de Israel colocar um fim em todos os reinos gentios e estabeleceu o seu reino para sempre. A simples interpretação que nós vamos dar a essa visão também é um pouco mais histórica e talvez até não reflita a profundidade da conexão profética entre as visões de Daniel e as profecias do Novo Testamento, como Mateus 24 ou até mesmo o livro de Apocalipse, mas esta é a interpretação mais histórica que nós temos até hoje. Daniel vê então um grande mar sendo agitado pelos 4 ventos do céu. Este grande mar é o mar Mediterrâneo, mas que representa as nações e os povos. Depois ele vê 4 animais grandes saindo do mar, que seriam aqui os mesmos animais que Nabucodonosor já viu lá no capítulo 2. E essas nações da visão fazem justamente fronteira com o mar Mediterrâneo. O primeiro animal, então, o leão com asas, é a Babilônia, representada lá pela cabeça de ouro. Esse leão com asas, se você pesquisar qualquer coisa da Babilônia, é o que você vai encontrar, porque era uma figura muito querida da Babilônia. Depois, o segundo animal, o urso com as 3 costelas na boca, é o Império Persa, conhecido não pela sua destreza ou rapidez, mas sim pela sua força bruta. E esse urso estava sendo levantado por um lado, isso falando a respeito dessa divisão do reino Medo-Persa.
e este lado persa é o lado que fica mais conhecido e que se expande com mais poder. E as 3 costelas que estão na boca do urso representam os 3 impérios que foram derrotados por eles, sendo eles o Egito, a Babilônia e a Líbia. Depois o terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças e asas, esse animal está representando o Império Grego, que havia sido liderado por Alexandre o Grande e que conquistou o mundo derrotando os persas por volta de 331 a.C. Ele governou da Europa, a Índia, a África, e essas 4 cabeças do leopardo representam justamente os 4 generais que tomaram o governo de Alexandre o Grande depois que ele morreu. Ele morreu lá com 33 anos em 323 a.C. e seus governadores governaram sobre a Macedônia, sobre a Ásia Menor, a Síria e o Egito. E aí, por último, nós temos o 4º animal. Ele viu um animal terrível e assustador que era mais forte que os outros animais anteriores e tinha dente de ferro. E é óbvio que esse animal não existe fisicamente, mas chocou Daniel justamente por ser algo que não era parecido com qualquer outra coisa que ele já tinha visto antes. Este 4º animal vai representar justamente o Império Romano, que seria o ferro lá da estátua de Nabucodonosor, mas que ao mesmo tempo parece além do tempo de Roma, alcançando até o futuro dos últimos dias, falando que esse animal tem 10 chifres, o que é um paralelo aí aos 10 dedos dos pés de barro misturado com ferro da estátua. Nós vemos que o Império Romano acabou em 476 depois de Cristo, mas que acabou permanecendo de forma fracionada na Europa. E este Império Romano, ao que se parece na visão, ele se reestruturaria nos últimos dias, de alguma maneira, com 10 reis, ou talvez 10 nações, mas no meio desses 10 reis ou reinos, se levantaria um outro rei, que seria o Pequeno Chifre. E esse Pequeno Chifre seria diferente de todos os outros, e ele mesmo arrancaria 3 dos 10 reinos, ou dos 10 chifres, que também estão sendo representados aqui pelos 10 dedos. E é esse pequeno chifre que vai se tornar um governante mundial, um imperador ou grande ditador global chamado Anticristo. E é ele que é a mistura de todos os metais lá da estátua. Assim como em Apocalipse vai falar a respeito dele, dizendo que ele é como um leopardo com pés de urso e boca de leão. E assim como aconteceu quando a Babilônia foi engolida pelos medo-persas, que foram engolidos pela Grécia, que foram engolidos por Roma, assim também todos esses reinos serão engolidos pelo reino do Anticristo, porque no final das contas ele é a representação de todos eles. A sua boca fala com insolência e arrogância, ele persegue os santos, tanto os judeus quanto os cristãos, e ele faz isso por 3 anos e meio. E lá no versículo 25 vai dizer que ele faz isso por 3 anos e meio, ou como em Apocalipse 13 vai falar, 42 meses. E estes 3 anos e meio que ele vai perseguir os santos são justamente os últimos anos antes da manifestação do Messias e do estabelecimento do reino de Deus. E no fim, o próprio Anticristo, esse governador, esse pequeno chifre, vai ser destruído, julgado e morto e lançado no fogo. Como que isso vai acontecer? Daniel vê um homem no céu. Você consegue imaginar a surpresa de Daniel? Ele estava vendo Jesus Cristo, Filho do homem, o Filho de Deus. Deus permite que a besta reine e governe por um pouco de tempo, mas somente para que ela seja julgada e destruída. E ele vai enviar o seu próprio filho para julgar as nações, destruir o reino do Anticristo e estabelecer o seu reino, o seu governo, um reino glorioso, um reino em que os santos farão parte dele, reinarão e governarão junto com Cristo, santos de toda tribo, língua e nação. Essa visão então é um complemento do capítulo 2, mas que ainda acrescentou algumas coisas a ela. No capítulo 2 nós vemos os reinos a partir de uma perspectiva humana, como se fossem metais preciosos. Olha como eles são valorosos. Mas aí neste capítulo nós vemos a partir de uma perspectiva do céu. Olha como esses reinos são como animais selvagens. E este último animal, ou o último pequeno chifre, ele vai ser destruído pela mesma pedra que a estátua foi destruída, aquela que não foi cortada por mãos humanas. Depois do nosso esboço, capítulo 8, Daniel tem a visão do carneiro e do bode. Essa visão aqui aconteceu 2 anos depois do capítulo 7. E é nesse capítulo que Daniel volta para a língua hebraica. Essa visão aqui, só para simplificar, ela é uma extensão do versículo 6 do capítulo 7. Então ela vai dar uma explicação a respeito de como os gregos conquistarão os medo-persas. No versículo 2 nós vemos que Daniel parecia estar em Suzã,
Suzã, que era a principal cidade do Império Medo-Persa, que ficava mais ou menos 400 quilômetros a leste da Babilônia. E lembrando mais uma vez que a Babilônia aqui ainda não havia sido tomada ou vencida. E Daniel, se vendo lá na capital da Pérsia, ele vê um carneiro com 2 chifres bem altos, mas um deles sendo maior que o outro. Mais uma vez falando aqui do reino do Império Medo-Persa, com o lado da Pérsia sendo maior ou com mais poder ou mais influência que o lado dos medos. E esse carneiro era forte e ninguém podia resistir ele. E aí no versículo 5 ele vê outro animal. Ele vê um bode vindo sobre a face da terra. Ele vinha numa velocidade que ele nem tocava o chão, até chegar perto do carneiro. Só que esse bode não era comum, ele tinha um chifre só grande no meio da sua testa. Nós podemos chamar ele de bode córneo. E esse bode aqui, ele era a Grécia, com o seu chifre grande aqui, que era Alexandre o Grande, que estava marchando com o seu exército de 35 mil soldados. E Alexandre o Grande também é o chifre do bode que é quebrado e que o seu governo foi dividido em 4, dividido aos 4 generais de Alexandre o Grande, e que se tornaram reis sobre 4 regiões do Império Grego. O primeiro sendo Cassandro, reinando sobre a Macedônia. O segundo sendo Lisímaco, reinando sobre a Trácia e a Ásia Menor. O terceiro Seleuco, reinando sobre a Síria e a Babilônia. E o quarto sendo Ptolomeu, reinando sobre o Egito e também sobre a Arábia. E aí nessa visão também nós vemos um pequeno chifre surgindo do meio desses outros chifres, que é também o pequeno chifre. Só que historicamente falando, nós estamos atribuindo esse chifrinho a Antíoco Epifânio, que teria surgido do Terceiro Império para governar a divisão da Síria entre 175 a 164 a.C. Este Epifânio seria o mesmo rei dominador aqui do capítulo 11 do 21 ao 35 e também do capítulo 7 versículo 8, historicamente falando. E o motivo pelo qual o pequeno chifre aqui é tanto representando Antíoco Epifânio quanto o anticristo no final dos tempos, é que um prefigura o outro. Antíoco Epifânio aqui, ele é apenas uma figura, uma imagem daquele outro rei que há de vir, que será muito pior que Epifânio. Mas historicamente nós vemos que Epifânio surgiu justamente de uma das 4 divisões do reino de Alexandre. No capítulo 8, do 9 ao 10, nós vemos que esse chifre cresceu para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa, que seriam o Egito, Pérsia e a Palestina. Depois ele vai fazer guerra contra o povo santo, historicamente falando, atacando os judeus não somente politicamente, mas também religiosamente, chegando a interromper o sacrifício do segundo templo. No versículo 13 vai dizer que ele vai instituir aqui a transgressão assoladora e que vai corromper o templo por 2.300 dias. Foi ele, Epifânio, que tentou helenizar os judeus à força, e nós podemos ver isso lá nos relatos dos Macabeus. Foi ele também que instituiu um sacerdócio dentro de Israel que não era a segunda linhagem de Arão. Foi ele quem colocou uma estátua do deus Zeus dentro do templo do Senhor, sacrificou porcos no altar do Senhor, profanando aquele lugar, e teria sido essas ações justamente que provocaram a revolta dos Macabeus. E esse período de 2.300 dias, e que é o equivalente a mais ou menos 6 anos e 4 meses, fala a respeito da perseguição de Antíoco Epifânio contra os judeus, que começou por volta de 2 de setembro de 171 e foi até 25 de dezembro de 165, quando depois da morte de Antíoco Epifânio, os judeus, a partir dos Macabeus, celebraram Hanukkah, que é a festa das luzes, que é justamente celebrando a purificação do templo novamente. E se você quiser saber mais sobre isso, é só ler lá o capítulo 1 de 1 Macabeus, e é onde você vai ler a descrição do que esse cara fez. Mas agora, mesmo que essa visão encontre o seu cumprimento histórico com Antíoco Epifânio, lá nos versos 17 a 26, o anjo nos deixa claro de que essa visão é válida para os tempos do fim, aos anos finais da história judaica. E assim, então, esse cara se torna apenas uma imagem do governador iníquo que há de vir no futuro. E este homem que vai vir no futuro vai fazer um acordo para proteger os judeus por 7 anos, mas no meio desse período ele vai quebrar sua promessa, vai invadir a Palestina e se instituirá
como o grande imperador do mundo. É só você dar uma olhada lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, Apocalipse 13, Mateus 24, Apocalipse 19, tá tudo lá para você ver um pouquinho mais a respeito do anticristo. Não foi à toa que Daniel ficou devastado, doente, depois dele ter visto tudo isso que ele acabou de ver. Uma visão absurda, aterrorizante a respeito do final dos tempos. Depois nós vamos para o capítulo 9 com os 70 anos do exílio e as 70 semanas proféticas. No primeiro ano do rei Dário, então, Daniel aqui já está por volta dos 90 anos e enquanto ele estava lendo Jeremias capítulo 25, o Senhor fez com que ele entendesse que o exílio da Babilônia duraria 70 anos. E é bem legal entender que Daniel, um homem de visões e sonhos, recebeu revelação profética a partir da leitura das Escrituras. Não foi necessário um anjo, não foi necessário algo mirabolante acontecer. Ele leu, entendeu e foi suficiente para levar Daniel diante de Deus em oração. Então Daniel está aqui lendo Jeremias, compreende 70 anos e tudo isso acontecendo no primeiro ano do rei Dário, para você poder se contextualizar. Nesse mesmo tempo, a construção lá de Zorobabel, do templo, daqueles que haviam voltado, estava embargada, como nós vimos lá no capítulo 4 e 5 de Esdras, e nesse mesmo período, enquanto Daniel começa a fazer sua prece e oração diante do Senhor, Ageu e Zacarias também estavam profetizando lá em Jerusalém, profetizando a respeito da finalização do templo e da restauração e fim do exílio. E o templo de Zorobabel foi finalizado justamente no 6º ano do rei Dário, poucos anos depois disso acontecer. Então vamos acompanhar aqui para a gente não perder nada. Do versículo 3 ao 19, Daniel, depois de ter entendido a profecia de Jeremias, estava orando ao Senhor, confessando os pecados de Israel por ter quebrado a aliança com o Senhor, pedindo que o Senhor faça voltar todos os judeus de todas as nações para onde o Senhor os mandou, falando que a palavra que o Senhor proferiu por meio de Moisés realmente aconteceu e foi por causa da iniquidade e da maldade de Israel que o Senhor fez o que ele fez, mas que agora era a hora do Senhor, por amor dele mesmo, ouvir, perdoar e restaurar o povo de Israel. E depois do 20 ao 27, a profecia das 70 semanas, que é uma das mais importantes para a compreensão de toda a profecia bíblica. Daniel estava ali orando durante a hora da oferta da tarde, lembrando que ele estava na Babilônia, não estava em Jerusalém, e durante esse momento não havia oferta alguma sendo oferecida em Jerusalém ainda, mas ele continuava buscando o Senhor nos mesmos horários de ofertas. Enquanto ele estava fazendo aquilo, o anjo Gabriel vem falar com ele para trazer entendimento a respeito do povo em relação à restauração. Então, para contextualizar aquilo que Gabriel vai falar, nós precisamos enfatizar de que ela veio em resposta a petições e orações de Daniel em relação a Israel e a restauração do reino, tendo em mente as promessas de Deus para o seu povo. Então fica com isso em mente. Para entender a profecia melhor, então, vamos lembrar que para Israel o 7º dia da semana é santo. Eles também têm o 7º ano como ano sabático a cada 7 anos para deixar a terra descansar. Os próprios israelitas é dito que eles foram mandados para o exílio, para o cativeiro, por ter quebrado essa lei do descanso da terra. E eles foram para lá para ficar 1 ano para cada ano sabático que eles não celebraram na terra. Depois eles também tinham os sábados dos sábados, em que a cada 50 anos era separado como o ano do jubileu. Então grupos de 7 aqui eram sempre especiais para Israel. E o anjo Gabriel aqui vai apresentar para Daniel uma série de sábados também, uma série de 7. Lá no versículo 24 ele vai dizer que 70 semanas estão separadas ou designadas para o povo de Israel. Então 70 períodos de 7 anos, totalizando 490 anos. Mais uma vez lembrando que esses 490 anos refere-se a Jerusalém e aos judeus, porque no versículo 24 vai dizer referentes à tua cidade, ao teu povo. E o propósito desse tempo é a remoção do pecado, a introdução da justiça, que vai resultar no retorno em glória de Jesus para reinar de maneira
maneira literal e física em um templo em Jerusalém. Mas Web, me explica como é que essas semanas se dividem. Vamos lá, vamos entender. 70 semanas então, igual a 70 grupos de 7 anos. No total, 490 anos. No verso 25, o anjo vai dizer que o que dá início a essa contagem é o decreto de reconstrução da cidade, que é feito justamente pelo rei Artaxerxes, lá em 445, que é citado em Neemias capítulo 2, versículo 5. É este o decreto que enviou Neemias para Jerusalém para reconstruir os muros e a cidade. É este decreto lá de Neemias que nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 25. Gabriel então prossegue dizendo que haveriam 2 períodos diferentes de 7 ou de semanas até a chegada do Messias. Um período de 7 semanas e um período de 62 semanas. Então 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, que seriam 434 anos, nós temos um total de 69 semanas ou 483 anos. Lembrando aqui que os anos proféticos bíblicos eles não têm 365 dias, mas sim 360 dias. Então, se o total aqui desses períodos soma 69 semanas, tem algo errado, algo está faltando. Onde é que foi parar a última semana ou os 7 últimos anos? Para entender isso, nós precisamos ver que as primeiras 7 semanas ou 49 anos, elas começam lá com o decreto de Artaxerxes e finalizam com a reconstrução de Jerusalém. E foi justamente 49 anos que demorou a reconstrução de Jerusalém. E assim como decretou o anjo Gabriel, em tempos angustiosos. É só ler Esdras e Neemias que você vai ver como foi difícil reconstruir a cidade. E aí, depois da finalização da cidade de Jerusalém até a chegada do ungido ou do Cristo, nós temos mais 62 semanas, ou 439 anos. Segundo os estudiosos, do ano em que finalizou-se a construção de Jerusalém até no ano em que Jesus entrou no templo montado num jumentinho, são justamente 439 anos. Então nós já vimos as primeiras 7 semanas e nós vimos 62 semanas. E aí no versículo 25 e 26 vai nos dizer que o ungido vai ser cortado e já não mais seria encontrado. Isso porque Jesus foi morto na cruz pelos propósitos do versículo 24, que dizem que é para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a impureza e trazer a justiça eterna. Mas aí ele vai dizer, mas o povo do príncipe, que é Israel e que naquela época era uma província de Roma, e por isso ele fazia parte da nação romana, vem no ano de 70 e destrói novamente a cidade, destrói novamente o templo, e expulsa os judeus para todas as nações e Israel deixa de ser uma nação livre por mais de 1900 anos. Ela foi extinta até 14 de maio de 1948, quando por um decreto da ONU, Israel voltou a ser uma nação. Mas ainda nos restam 7 anos. Para onde foi parar? Aí no versículo 26 vai nos dizer que depois o príncipe que virá. Que príncipe é esse? Não é o príncipe ungido, mas o outro príncipe, o anticristo. Ele é o chifrinho que vai brotar de novo. Depois de muitas guerras, depois de muitas assolações, ele fará uma aliança firme com muitos durante uma semana. Quantos anos é uma semana? 7 anos. Então, depois de muito tempo, o chifrinho ou príncipe que há de vir fará uma aliança durante a última semana de Daniel. Mas na metade dessa semana, quer dizer 3 anos e meio, ele fará cessar a oferta diária e sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse assolador é o anticristo, que vai manifestar com muitas imundícias, com muita iniquidade. E aí nós vamos ver que a atuação de Antíoco Epifânio e a destruição da cidade do templo em 70 depois de Cristo são simplesmente figuras perto daquilo que ele vai fazer quando ele aparecer. Ele governará então até a destruição que foi determinada para ele, que será derramada sobre ele pelo ungido. E estes últimos 7 anos também são divididos em 2. E você pode ver isso especialmente em Apocalipse, onde os eventos acontecem ou na primeira parte dos 7 anos ou na segunda parte dos 7 anos. Estes 2 períodos então
podem ser vistos ou como 3 anos e meio, ou eles vão aparecer também como 1260 dias, ou às vezes aparecer como 42 meses. E estes últimos 7 anos, é importante entender isso, que estes últimos 7 anos só começam quando o anticristo fizer um tratado com Israel, porque é naquele momento que começa a marcar 3 anos e meio até a quebra do contrato. E são esses 7 últimos anos que são chamados aí, em algumas profecias, de tempo de angústia de Jacó, ou de tribulação, ou até mesmo em Mateus 24, a segunda parte dos 7 anos, onde são chamados de a grande tribulação, porque quando ele quebra o contrato ou aliança no meio dos 7 anos, ele se manifesta como homem do pecado, como filho da perdição, e naquele momento ele vai se declarar como Deus, igual Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 2, mas mais uma vez nós vamos enfatizar de que o fim dele está declarado, assim como a sua vinda, e isso acontecerá pela manifestação de Cristo glorificado, vindo dos céus, junto com todos os santos, com todos os exércitos do céu, para fazer guerra contra toda iniquidade e estabelecer um reino de justiça eterna. Entendendo as 70 semanas agora, nós passamos para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 10, versículo 1 até o 12, versículo 4, com a última visão de Daniel e o entendimento. Isso acontece então no 3º ano do rei Ciro, por volta de 536 a.C. E Daniel recebeu uma palavra a respeito do grande conflito que estava para acontecer, e por causa daquela palavra que ele havia recebido, é que Daniel, nos versículos 2 e 3, ele faz o seu famoso jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, mas ele só fez esse jejum, ficou sem comer, sem beber vinho, sem passar perfume, sem colocar qualquer coisa agradável em sua boca. Ele só fez isso em resposta àquela palavra que ele havia recebido, e ele fez esse jejum até o 21º dia. E lá nesse dia, enquanto ele estava perto do rio Tigre, ele teve uma visão. Ele vê um homem glorioso, vestido de branco, com cinto de ouro, olhos de fogo, mas que nós não sabemos exatamente quem ele viu. Mesmo que pareça a glória de Cristo lá de Apocalipse, ainda assim não fica muito claro nesse texto quem exatamente é esse homem, mas muito se parece ser Gabriel, o mesmo que apareceu na visão anterior, e só Daniel viu, mas os homens que estavam com eles, mesmo sem ver, morreram de medo e saíram correndo. Quando Daniel ouviu a voz daquele que falava com ele, ele ficou morrendo de medo, caiu em transe, com o rosto em terra e perdeu todos os sentidos. O homem toca nele, ele é fortalecido e ele começa a explicar para Daniel que desde o primeiro dia em que Daniel posicionou seu coração para ganhar entendimento a respeito daquela palavra, quer dizer, 21 dias atrás, o anjo já havia saído da parte do Senhor, enviado para trazer o entendimento, mas ele havia sido resistido pelo príncipe da Pérsia, e ele estava sendo resistido por 21 dias. E é esse o motivo do porquê o jejum de Daniel durou 21 dias. Se o anjo tivesse aparecido no segundo dia, Daniel teria jejuado só 2 dias. Mas ali no meio daquela questão toda, Daniel sem força, o anjo fortalece Daniel novamente, para que ele pudesse compreender as palavras daquela profecia. E ele deixa bem claro que era a respeito do povo de Deus e dos tempos do fim, dos últimos dias. Mas esses acontecimentos vão desde a época de Daniel até o fim. E é muito incrível como os detalhes dessa visão são tão minuciosos e precisos que eles vão fazer os céticos e os críticos afirmarem que esse documento só foi escrito 400 anos depois de Daniel, porque era impossível que ele afirmasse com tanta certeza e com tanta clareza exatamente as coisas, os eventos históricos como eles aconteceram. Eu vou tentar passar o máximo dos detalhes dessas visões, mas não vou passar todos, porque realmente ele passa muito detalhe, muitos acontecimentos, e todos esses acontecimentos aconteceram como Daniel profetizou. Então aí do versículo 2 ao versículo 35, ele vai desenvolver esse cumprimento próximo do reino da Pérsia, do reino da Grécia, até Antíoco Epifânio. Os 3 reis que vão ser vistos aí no comecinho, os reis da Pérsia, seriam Câmises, Esmerdes e Dário I. E o 4º rei que vai vir depois seria o rei Xerxes I. E aí o rei guerreiro do 11:3 é o Alexandre o Grande. Gabriel continua a história
história contando para ele a respeito do futuro, do versículo 5 ao 20 do capítulo 11, abrangindo mais ou menos 200 anos de história de muita guerra e conflitos. E aí do 21 ao 35 ele vai desenvolver a história ao redor do governo de um rei do norte que era mais cruel do que os outros. E esse cara era Antíoco Epifânio. No versículo 22 vai falar como ele devastou o Egito, enquanto também assassinou Onias III, que era o sumo sacerdote de Jerusalém nessa época. No versículo 23 vai falar como ele conquistou Mênfis através de uma aliança, e depois o restante do Egito até Alexandria. No 28 ele vem contra Jerusalém, profana o templo, massacrou 80 mil homens, tomou 40 mil prisioneiros, vendeu outros 40 mil como escravos, e foi nessa época que ele instituiu um sacerdócio corrupto, ou um sacerdócio impuro, que não estava sendo levantado por causa da sua linhagem, mas por causa de politicagem. Nessa época ele baniu circuncisões, baniu ofertas, qualquer sacrifício não podia ser feito ao Deus dos judeus, porque ele estava forçando a helenização para que os judeus deixassem a sua religião e se apegassem à religião dos gregos. Foi por causa disso que ele trouxe uma imagem de Zeus, que no texto é chamada de imagem de sacrilégio, trouxe ele e colocou ele dentro do templo do Senhor. E é claro que eu preciso citar Mateus 24, versículo 15, onde Jesus fala a respeito do anticristo e como ele vai trazer a imagem do sacrilégio e colocar ela no lugar santíssimo. Então, se Jesus está falando isso apontando para o futuro, aquilo que ele fez no passado, Antíoco Epifânio, não era exatamente o cumprimento ou somente o cumprimento histórico dessa profecia, mas uma prefiguração do anticristo que haveria de vir no futuro, ou virá no futuro. Depois nós vemos a fidelidade dos macabeus que acabaram mortos e que se encaixaria exatamente dentro dessas profecias. E no versículo 35, aquela expressão até o tempo do fim, é o que vai fazer a transição dos tempos passados para a tribulação dos últimos dias. Então milhares de anos se passaram agora, e o rei perverso do versículo 36 ao 45 agora está falando em relação ao anticristo, o pequeno chifre, o perseguidor. E essa sessão é o cumprimento profético do plano de Deus. E ele basicamente vai resumir os detalhes da última semana de Daniel, relatando os últimos passos do anticristo até o momento em que ele vai ser destruído pelo Cristo que há de vir. Ele vai se engrandecer, ele vai se exaltar, vai se chamar a si mesmo como Deus, vai começar a exaltar o Deus das fortalezas, talvez uma referência a Satanás. Depois ele tem uma última grande guerra com outras nações, e aí ele se volta contra Jerusalém novamente. Aí no capítulo 2 o anjo anuncia a grande tribulação, mas nesse momento com a manifestação dos sábios e dos justos. Ele vai falar também da ressurreição dos mortos, porque o fim deste homem injusto, do anticristo, já está decretado, e o anjo ainda vai dizer: ninguém poderá livrá-lo do que está por vir. Ele vai receber toda a ira daquele que está por vir, o Rei eterno e justo. E entrando na última parte do nosso esboço, do capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13, com uma conclusão. E essa conclusão vai acontecer por causa de uma pergunta, um questionamento que se faz: quanto tempo haverá até o fim dessas coisas? E qual será o fim dessas coisas? A resposta a essa pergunta é que desde a intrusão da abominação, o momento em que aquela imagem é colocada no lugar santíssimo, até o fim serão 1290 dias, que já estão incluindo aqui os 1260 dias da profecia de Daniel dos 7 anos que estão faltando. Estes últimos 30 dias aqui que estão sobrando provavelmente são referentes ao julgamento das nações quando Jesus voltar, antes de estabelecer o seu reino milenar. Depois disso, o anjo vai adicionar mais 45 dias. E estes 45 dias talvez seja aí para a transição e o estabelecimento dessa nova ordem governamental sobre as nações da terra, onde os santos agora fazem parte também. Mas o que nós sabemos é que o tempo cronológico continuará caminhando e acontecendo quando Jesus retornar. E ele reinará para sempre, de geração em geração, de eternidade a eternidade, que é a palavra aí Aion, ou período de tempo indeterminado, ou como nós também vemos no Novo Testamento, de eras
em eras. E aquilo que o Senhor vai fazer, a sua obra na terra, estabelecendo o reino de justiça e paz, cumprindo as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de todos os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele fará progressivamente, dia após dia, tanto que o seu reino é primeiro milenar, antes de ser eterno. E assim que nós finalizamos o esboço do livro de Daniel, e antes de nós finalizarmos a nossa aula, eu queria que você olhasse para esse slide e que você observasse mais uma vez a correlação entre os animais das visões aqui do livro de Daniel. A cabeça de ouro do capítulo 2 é também o leão de asas do capítulo 7, que é referente à Babilônia. O peito e braços de prata é o urso com costelas na boca, que é também o carneiro com 2 chifres e que é referente ao Império Medo-Persa. O ventre e quadris de bronze é o leopardo com 4 cabeças, ou o bode com um chifre na testa, que é referente ao Império da Grécia. Depois, as pernas de ferro e pés de barro são também a besta com 10 chifres e que é referente a Roma, tendo aquele pequeno chifrinho referente ao anticristo. E por último, a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. E no capítulo 7, que é falado a respeito do Messias ou ungido e os santos, é referente ao reino de Deus, com o rei dos reis sobre todas as nações da terra. E que grande esperança nós temos! Os decretos do Senhor não deixam de ser cumpridos. Minha alma, louve ao Senhor e não se esqueça de suas palavras e promessas. E assim que nós finalizamos o livro de Daniel, nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.